Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos ao CP Comentário. Hoje nós vamos tratar do artigo 4º do Código Penal. Então, sem demoras, partimos para a redação do artigo. Caríssimos, o que esse artigo de fato traz para nós? Ele vem nos informar em que momento o crime ocorreu. Então, ele aduz que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Para que haja uma compreensão melhor da redação desse artigo, eu tomei a decisão de dividi-lo em dois trechos. Então, partimos para o primeiro trecho do artigo. Aqui ele diz que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Como vocês podem ver aí em tela, eu dividi bem a palavra ação e omissão. Por quê? Para a gente compreender essas duas modalidades na execução de um crime. Ou seja, a ação e a omissão são duas modalidades em que o agente pode utilizar para consumar o crime que ele tem vontade. Então vamos lá. A princípio, a ação é mais fácil de compreender do que a omissão. Então eu vou dar um exemplo básico. Suponhamos que o agente resolve furtar uma mercearia. Ou seja, ele representa ânimo, né? Ele demonstra o seu ânimo. Ele vai até a mercearia, avisa, né, que é um assalto, por exemplo, pede que seja retirado dinheiro. Ou seja, ele está agindo, né? Ele está utilizando de ação para consumar aquele crime. Entretanto, a forma omissiva ela é um pouco mais complexa e de fácil questionamento muitas vezes, podendo até ser considerada como subjetiva. Então, ela não é muito tratada, muito por não ser muito vista. Então, vamos lá para a forma omissiva. O exemplo que eu vou utilizar para elucidar esse artigo é a forma omissiva. Então, vamos lá. Suponhamos que você e um amigo resolvem um final de semana ir a uma determinada residência onde tem uma piscina, tem uma área com uma piscina, ok? Esse seu amigo, ele fala, eu vou ali nadar, e ele sai, se retira, coloca sua roupa de banho e vai nadar, bem? Entretanto, ele acreditava que aquela piscina ela não era tão profunda como de fato ela era. E ele não tem conhecimento nenhum sobre natação. Então, ele acaba clamando, pedindo socorro a você, com medo de se afogar. Você faz aulas de natação desde os seus 10 anos de idade. Você é uma pessoa que já participou, inclusive, de campeonatos de natação. Ou seja, você tem uma familiaridade com o cenário. Entretanto, você fala assim, eu acabei de comer, né? Me alimentei aqui agora, eu estou cansado, eu não vou lá ajudar ele não. O que está ocorrendo aí? Primeiro, o seu amigo está clamando por socorro. Ele está pedindo que você o ajude com medo de se afogar, ou seja, prevendo um possível risco de vida, ok? E você ali fala, não vou não, você se abstém da situação. Você se afasta da obrigação que você tem em ajudá-lo. Mas eu tenho obrigação, Bernardo? Sim, você tem obrigação. Por quê? Porque no momento em que uma pessoa pede socorro e você não presta, você está cometendo o crime de omissão de socorro. Tudo bem? E aonde se encaixa? Como eu sei que eu tenho obrigação de ajudar? Nesse exemplo que eu estou utilizando para elucidar o artigo, ele tem o dever jurídico, justamente porque a pessoa está solicitando socorro. E ele tem o poder de agir porque é simples. Ele fazia natação e para ele retirar o amigo da piscina é uma coisa simples, ok? Não gera a ele, ou seja, não gera a você nessa situação, um risco de vida, porque você sabe nadar, ok? Então, você se omite disso. Você fala, não vou ajudar ele não, vou ficar aqui assistindo um jogo, fazendo alguma coisa, bebendo, não vou lá ajudar. E nisso, consequentemente, seu amigo para de pedir socorro. É o que nos traz ao segundo trecho desse artigo. O segundo trecho desse artigo diz que, ainda que outro seja o momento do resultado. E eu trago o questionamento. No que se consiste o resultado? Nesse caso que eu trouxe para elucidar vocês a omissão de socorro, né, o crime na sua forma omissiva, o resultado dá-se no momento em que o seu amigo parou de pedir socorro. E você olha ali na piscina e o seu amigo morreu.
Qual que é o resultado? A morte do seu amigo. Em que momento foi cometido o crime? No momento em que você agiu com omissão, ou seja, no momento que você não prestou socorro, tá bom? Então, a ação ali, né, na verdade não a ação, mas a omissão, por sua parte, gerou como resultado a morte do seu amigo. Entretanto, o crime não ocorreu no momento da morte, mas sim no momento em que você se ausentou da sua responsabilidade em ajudá-lo. Tudo bem? Esse é o princípio básico que esse artigo nos traz e de extrema importância para a compreensão geral de todo o andamento, por exemplo, de um processo ou, né, de uma contestação de um processo. É muito importante compreender isso. É muito importante compreender em que momento ocorre-se o crime de fato. Tudo bem? Retomando agora, vamos para o que diz a doutrina a respeito desse artigo. Aqui, como doutrina, nós trouxemos o livro do Fernando Capês, o curso de Direito Penal, na sua parte geral, atualizado, né, do ano de 2020, e ele diz que o Código Penal adotou a teoria da atividade como consequência principal. A imputabilidade do agente deve ser aferida no momento em que o crime é praticado, pouco importando a data em que o resultado venha a ocorrer. Ok? Então, a princípio, o Capês traz a nós qual a medida que o Código Penal adotou com relação ao tempo do crime, que é exatamente essa que eu trouxe para vocês. Ocorre-se o crime no momento em que a pessoa, no momento em que o agente age com ação ou por omissão. Tudo bem? Retornando aqui à tela, ele diz que a imputabilidade do agente deve ser aferida no momento em que o crime é praticado. Caríssimos, no que consiste a imputabilidade? A imputabilidade nada mais é do que a possibilidade de se atribuir autoria ou responsabilidade por fato criminoso a alguém. Então, caríssimos, o que ele traz? O que ele representa? Ele já vislumbra alguns efeitos que esse artigo pode ocasionar na prática, tudo bem? E isso vai ser demonstrado consequentemente. Então, o Capês nos diz aqui que a imputabilidade do agente deve ser aferida no momento em que o crime é praticado, pouco importando a data que o resultado venha a ocorrer. Ou seja, é exatamente o que o artigo nos traz, ok? A questão do momento em que o crime foi cometido, tudo bem? Então, prosseguimos. Aqui eu trago para vocês um caso um pouco diferente, tudo bem? Para a gente compreender principalmente o que o Capês disse sobre a possibilidade, né, sobre a imputabilidade do agente, ou seja, a capacidade que ele tem no momento de responder sobre o crime. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma cronologia do crime, tudo bem? Suponhamos que em janeiro de 2019 o agente efetua um disparo contra uma determinada vítima, tudo bem? Em junho de 2019, a vítima encontra-se hospitalizada devido à consequência desse disparo efetuado pelo agente. E no mês de janeiro de 2020, ou seja, praticamente, né, um ano depois do agente ter efetuado esse disparo, a vítima vem a óbito. Tudo bem? O que isso representa para a gente? Se a gente retornar aqui no segundo trecho do artigo, certo? Quando trata-se do resultado, ele diz que ainda que outro seja o momento do resultado. Então, compreende-se, nessa nossa linha do tempo aqui, que o resultado foi obtido um ano após a conduta. Mas em que momento houve o crime? Exatamente, no momento da conduta, tá bom? Nunca no momento do resultado. Agora eu quero te apresentar esse agente que efetuou o disparo. Vamos conhecer esse agente? Então vamos lá. Aqui estão os dados do agente, né? Estão os dados do agente. O agente chama Arnolfo da Silva, ele tem 17 anos e a data de nascimento dele é em 1º de junho de 2002. Tudo bem? E a data da coleta desses dados foi no dia 1º de fevereiro de 2019. Ou seja, no dia 1º de fevereiro de 2019, Arnolfo tinha 17 anos, ok? E faria aniversário no dia 1º de junho. Joia?
E como vocês podem ver aqui, o Arnolfo fez aniversário, né? Ele foi para a maioridade na época em que a vítima encontrava-se hospitalizada, ou seja, a vítima ainda estava viva. Quando ele efetuou o disparo, ele tinha 17 anos, ele era menor de idade. Agora a vítima hospitalizada, durante, né, a vítima estava hospitalizada, ele comemorou ali, né, o seu aniversário de 18 anos. E no ano seguinte, já maior de idade, a vítima veio a óbito. Enquanto o Arnolfo aí estava maior de idade, né, a vítima veio a óbito. Aí eu trago o questionamento para vocês, meus caros. Como será julgado o agente? Ok? Ele vai ser julgado no momento do resultado, quando ele tinha 18 anos, ou ele vai ser julgado no momento da conduta, né, no momento em que ele tinha 17 anos? Então, retorno à redação do artigo 4º, em que diz que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Como, neste caso, o agente agiu de forma, né, ele agiu de ação, ele foi e efetuou os disparos, então ele usou a modalidade de ação nesse crime, tudo bem? E o dia da conduta dele, a data da conduta dele, foi em janeiro de 2019, enquanto ele tinha 17 anos. Então, o que vai ocorrer, caríssimos? Sendo assim, terá seu julgamento fundamentado nas condições dispostas no momento da conduta. Ou seja, o julgamento de Arnolfo, ele se dá com as condições no momento da conduta. Ou seja, ele será julgado como uma pessoa menor de idade, certo? Como um homem de 17 anos de idade, ok? Então, todo o julgamento dele vai ser dado assim. Correspondentemente, sua pena também será aplicada como uma pena para um menor de idade, ok? Podendo agir, né, como nós sabemos, a magistratura compreender a sentença como uma advertência ou como um período de reclusão de uma medida socioeducacional, recluindo ele da liberdade dele, permanecendo ele no que chama-se, né, de Fundação Casa. Então, aqui ele vai ser julgado pelo momento da conduta, ou seja, ele vai ser julgado compreendendo ter 17 anos, mesmo estando completando, né, esses 17 anos e já tendo 18 anos de idade, tudo bem? Ele vai ser responsabilizado como se tivesse 17 anos, joia? E eu trago para vocês uma pergunta sobre o tempo do crime muito importante. O que é o crime permanente? O crime permanente é aquele que... O que ele é, né? É aquele cujo momento da consumação se prolonga no tempo, por vontade própria do agente, como acontece no crime de sequestro. Então, o crime permanente é aquele crime que se prolonga. Você sequestra a pessoa por 3, 4, 5 semanas, tá bom? Então, qual é o período do crime? Justamente essas 3, 4, essas 5 semanas, tudo bem? Se eu vier a matar a pessoa, vou sequestrar a pessoa e mato ela. O resultado está na morte, mas você não vai ser responsabilizado pelo resultado. Quer dizer, você será responsabilizado, mas não julgado. Você será vista todo o período em que você manteve essa pessoa em cativeiro. Tudo bem? Caríssimos, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dos exemplos, das elucidações que eu trouxe com relação ao artigo 4º. Gostaria que vocês curtissem esse vídeo, comentassem, trouxessem o feedback de vocês e compartilhassem para que pudessem agregar mais nos estudos dos colegas. Assim eu encerro e logo estarão disponíveis os vídeos do artigo 4º e 5º, do artigo 5º e 6º, já estando disponíveis o artigo 1º, 2º e 3º. Só vocês procurarem aqui no canal Dr. Bruno Caiado. Tudo bem? Tchau, tchau. Até a próxima. Bons estudos.